pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre tokenização do nosso podcast, novo podcast Tokenization, falando, desmistificando a tokenização. Esse podcast é apoiado pelo Grupo Index e pela SH Law, o escritório de advocacia, que temos aqui Fernando junto comigo para apresentar esse podcast e falar um pouquinho mais sobre a parte de tokenização. Meu nome é Rodrigo, já participei de alguns outros programas aqui do grupo. Agora a gente resolveu lançar esse podcast justamente para a gente falar um pouquinho sobre esse tema de tokenização. Tokenização é um tema que vem pegando muito, de forma geral, muita gente falando sobre tokens e tudo mais, mas a gente percebe que às vezes acaba faltando um pouquinho mais de conhecimento. E como nós resolvemos, o Grupo Index resolveu, junto com a SH Law, entrar no mundo da tokenização, nós também estamos desenvolvendo nossos próprios tokens, a gente nada melhor, né, Fernando? A gente achou de repente, fazer um programa sobre. Eu acho que o principal aí, Rodrigo, é falar que a gente está passando por um caminho das pedras e é legal o aprendizado que a gente tem, né? Então, compartilhar isso com vocês é bem bacana, sempre sobre a ótica do mercado, né? A partir de negócios que querem entrar nesse mundo e que estão um pouco confusos ainda sobre exatamente qual que é o passo a passo, o que você realmente precisa saber e o que é só sopa de letrinhas, né? Porque esse mercado tem muito jargão, então às vezes assusta quem está de fora. E eu acho legal aqui esse nosso bate-papo para simplificar um pouco e trazer a tokenização para o mundo real. Maravilha, cara. Mas antes da gente começar, então, cara, você apresenta aí para o público ali claro. Sobre o porquê até. Eu acho que é legal, a tua história é muito bacana, né? Você aí vem do direito e tal, e aí resolveu. Conta um pouquinho aí como que tokenização entrou na tua vida. Então, vamos lá. Eu sou o Fernando Stricker, né? Eu sou fundador do SH Law. É um escritório de advocacia que tem se pautado muito na inovação, trabalhando muito com projetos novos. E eu comecei a entrar no mundo da tokenização, mais propriamente dito assim, blockchain, porque em 2014 eu estava procurando um tema para o meu mestrado. E eu não sabia o que fazer, eu achava muito chato os temas que o pessoal estava escrevendo, então eu não tinha aquela pegada muito acadêmica que meus colegas tinham. Eu falei, o que eu posso realmente estudar que vai trazer um benefício para alguém e que eu possa, de algum modo, começar a usar isso no mundo real, prestar serviço nesse ambiente, né? E aí que eu comecei a estudar o blockchain. Eu vi que era uma forma de você inovar nos negócios para captação de recursos. Então eu comecei a falar, olha, está tendo muita gente captando dinheiro mundo afora, de forma transacional, né, sem fronteiras, captando lá da China, estando aqui no Brasil, sem precisar de um regulador ainda, né? Então naquela época nem se falava ainda em regulação, era bem incipiente. E aí eu comecei a estudar, fiz o meu mestrado nessa área na Universidade Federal do Paraná e acabei conseguindo entrar nesse meio. Então hoje eu estou atuando como mais advisor aí nos projetos de tokenização e tem sido um prazer muito legal, assim, de a gente trabalhar junto. Então, Forest Token, já junto com vocês aqui no Grupo Index, foi um dos primeiros trabalhos que a gente teve e tem sido muito bacana. O que eu acho engraçado é porque a primeira vez que sobre tokenização que eu me aprofundei foi justamente fazendo uma visita no teu escritório, né? Porque eu tinha algumas ideias e aí a gente começou a conversar. Isso já faz tempo, né? Embora a pandemia já dá uma impressão que faz muito mais, né? Mas realmente, eu acho que foi 2016, 2017, que eu fui te fazer uma visita e você estava ali envolvido e você me falou sobre a questão de tokenização. Eu achei aquilo fantástico e rapidamente eu estava, coincidentemente, falando sobre florestas na época, né? Então, estava fazendo meu TCC, na verdade, para finalizar o curso de Direito. E aí eu falei, cara, mas isso bate muito com a questão de florestas e tokenização de ativos reais e tudo aquele papo, né? E ali a gente comecei a me aprofundar nesse mundo, né? E eu acho que, o que eu percebo, cara, é que justamente é isso que faz falta hoje. Tá? Muitas pessoas estão falando sobre tokenização, estão pensando, agindo muito rápido, e muitas trocando assim, dessa forma, trocando os pés pelas mãos, né? Dentro desse processo. Se arriscando muito. Né? Isso que é o bacana. Eu acho que o podcast ele vai ter para quem está nos ouvindo aí, vai ter essa pegada muito prática, né? De separar tudo aquilo que a gente estudou e foi, digamos, não em vão, que é sempre aprendizado é bom, né? Mas assim, que não é tão necessário para você tokenizar, para você realmente entrar nesse mundo e aí sim ver o que é importante, o que você precisa se preocupar.
E hoje a nossa grande preocupação, né, junto com o Grupo Index aqui, tem sido governança, né? Governança, segurança jurídica, para quem vai entrar nesse meio junto com o Grupo Index e principalmente a preocupação de como vai ser a regulação disso tudo. Então a gente tem acompanhado toda a parte legal da CVM, Banco Central, quais são os nortes, né, interpretativos deles sobre os projetos de tokenização. Então, o que a gente vê? Que os órgãos reguladores não são contra. Então, está tendo um movimento para ser a favor disso, só que com limites, com regras, né? Sim. E o podcast acho que vai ajudar muito essas pessoas que estão interessadas a terem essa visão ampla, geral e bem pragmática. O que eu percebo é justamente isso, assim, né? A questão de tecnologia, blockchain, né? Eu acabei me envolvendo muito nesse mundo e tem uma questão assim muito ideológica também envolvida, né, com a parte tecnológica, de você conseguir criar uma economia, né, dentro disso aqui descentralizada, libertária, libertária e tipo assim um pouco anarquista dentro Exato. desse processo, mas que a gente precisa também trazer um pouco dessa realidade que sim, tem toda a vantagem desse processo, mas a gente vai acabar precisando de regulamentação. Isso é natural dentro do processo. E eu acho que isso que às vezes tem feito algumas pessoas impulsivamente estarem dando um passo, às vezes muito maior do que a própria perna, sem ter essas consultas. E quando a gente começou a falar sobre isso, foi sempre uma preocupação que eu tive, né? Acho que talvez pela gente ser da área do direito, de procurar algumas informações, não ser tão libertário dentro desse processo, mas eu acho que é isso que a gente precisa conversar. Sim, eu vejo como um amplo caminho que a gente tem, assim, um horizonte dele é maravilhoso, né, quando a gente olha, mas a gente precisa de alguns cuidados. Mas para a gente ser um pouco mais prático, um pouco mais didático, Fernando, eu vou te convidar assim, para a gente começar, vamos começar do começo. Vamos. Né? Vamos tentar desmistificar um pouquinho token, né? O que é token, né? E aí, no meio disso, a gente vai colocando aí as coisas que a gente já passou, mas o que eu queria ver contigo era uma pergunta simples, cara, para a gente deixar de uma forma simples. O que é um token? Vamos lá. Eu acho bem importante essa pergunta e bem importante a gente evoluir, porque a partir dessa base a gente vai analisar casos reais, né? Então, token é um ativo digital, então uma representação digital, está lá na internet, né? De algum ativo real do mundo físico, do mundo do direito, digamos assim. Então, quando eu tokenizo algo, eu tokenizo um bem, por exemplo, um carro, uma casa, nada mais é o token do que uma representação, uma unidade desse bem. Eu posso pegar o bem e fazer um token, ou pegar o mesmo bem e fazer 100 tokens. Então, eu vou ter ali cotas, né, desse bem. Então, essa pulverização, digamos, do bem no mundo digital permite você transacionar ele digitalmente. Então, o token é uma digitalização de algo. Pode ser um direito, né? Pode ser um direito de compra de um carro, pode ser um direito a receber aluguel, pode ser um direito à participação num negócio. Só que, claro, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir de cada ativo ou de cada bem que foi tokenizado, a gente vai ter uma regulação própria. É isso que a gente vai conversar. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Eu simplificando a tokenização, eu vejo a tokenização como algo muito vantajoso para que a gente consiga, de repente, trazer investimentos para algumas coisas que são muito mais difíceis de você trazer, né? Exato. É claro, né? Existem vários tipos de tokens, a gente precisa entender que o que a gente está falando aqui, a gente está falando do mundo financeiro, né? De uma forma geral. Existem tokenizações em outras áreas, né? Dentro desse processo, áreas de controle, de uma série de formas que você pode trabalhar, e nós vamos focar muito com esse token focado para o mundo financeiro, né? Na verdade, o desenrolar desses programas vão muito mais para a questão da tokenização de ativos reais. Exato. Mas para nós podermos chegar lá, uma coisa que eu entendo da tokenização é a simplificação e a facilidade para trazer investimentos, trazer maior número de investimentos com valores menores. Então, é exatamente isso. Eu tenho lá um determinado bem, e eu preciso, de repente, vender isso, comercializar aquilo, eu consigo quebrar ele em pequenas frações e assim consigo trazer o direito para essas pessoas investirem com a menor quantia. Você monetiza algumas coisas líquidas, né? Líquidas. Eu acho que isso é muito importante, né? É a capacidade que eu vejo, principalmente com a questão, quando a gente for falar mais em ativos reais, é a questão da gente conseguir trazer a liquidez para algumas questões que são ilíquidas. Né? A gente tem vários exemplos de tokens aí que vem dando certo, né? Por exemplo, o AgroToken, né? Depois a gente pode falar com mais detalhes.
Mas a questão, assim, uma coisa que eu acho que era importante, talvez, nesse começo, e você pudesse explicar para nós, os diferentes tipos de tokens. Que tokens que a gente tem hoje, né, dentro disso? E essa questão, né, financeira, pô, a gente tem, por exemplo, na minha área, já vem se falando muito no uso do blockchain para a questão da certificação florestal. Existem tokens que são relacionados a isso. Você para esclarecer um pouquinho e deixar bem claro do que a gente vai falar. Perfeito. Eu acho legal essa classificação, mas ela não é estanque, não é fixa, né? Cada um tem uma classificação, mas eu acho que o importante é o ouvinte entender que tem várias classes mesmo, e dependendo do que a gente está falando, a gente vai cair numa categoria. Categoria típica, né? O Security Token, que é o token de valor mobiliário. Alguns falam token de segurança, mas é uma tradução equivocada. Valor mobiliário é, por exemplo, a ação de uma empresa. Então, para simplificar, você está vendendo cota da tua empresa, você tokenizou cotas da tua empresa, ações, você está falando em valor mobiliário. Tem vários outros, contratos de investimento coletivo, enfim, não vou entrar no mérito aqui. O outro token, por exemplo, é o token utilitário, o token de utilidade, que eu crio um token para usar dentro do ecossistema e eu consigo, a partir dele, não ter um lucro propriamente. Mas eu tenho um ativo ali que, se eu quiser vender, eu vendo. Sim. E eu posso ter um lucro. Sim. Então é como se eu tivesse um carro que eu estou usando ele, se eu vender, se eu fizer uma boa negociação, eu ganho um lucro. Mas isso não necessariamente é o valor mobiliário. Uhum. Tem figuras híbridas, que é um pouquinho de cada um. E tem também aqueles tokens que são os tokens chamados de coin, na verdade, é basicamente um item ali interno ao ecossistema também, que você vai usar para meios de pagamento interno. Também alguns stablecoins, que a gente chama, que são tokens lastreados em um ativo real e segue aquele index, né, Sim. de preço, e ele vai imitando. Então, por exemplo, Sim. real, dólar, euro, Real, dólar, você vai ter um token que imita, basicamente isso, imita aquele preço. que foram os que ultimamente têm dado um pouco de problema, né, dentro dessa questão. Exato, aí a gente vai entrar, dependendo do tipo de token, você tem que ter uma custódia, né, você tem que ter ativos dando valor a ele, porque o preço dele vai ser determinado de acordo com esse índice de preço, né? Sim, então, sim. se você não tem, se todo mundo quiser sacar isso, vai ter dinheiro lá para sacar ou não? Então, aí a gente entra em várias discussões, né, de custódia, que teve o caso FTX aí recentemente. Mas vamos deixar as polêmicas para os próximos. para as próximas questões a gente falar. Mas então, dentro disso, e o token que nós estamos dispostos aqui, que nós vamos começar a conversar, fala um pouquinho mais, então, do modelo da tokenização que nós estamos propondo, que envolve basicamente a tokenização de ativos reais. E como que isso às vezes vai caracterizar, né? Porque uma das grandes questões que a gente percebe, e é um dos grandes problemas, é um ativo, tem o valor mobiliário ou não tem, né? Dentro disso daqui. Como que a gente vai transformar, comercializar isso de uma forma não tão regulamentada, né? Então, dentro disso, porque a partir do momento você cria algumas soluções. Eu acho que o token vem justamente para isso. Uhum. Ajudar, né, a gente conseguir dar liquidez para alguns ativos ilíquidos, circular ativos que tinham uma grande dificuldade, seja pelo valor, pelo tamanho, pelo porte, você conseguir dividir isso. Uhum. Mas como que isso, fala um pouquinho mais como que é essa tokenização e como que isso cabe ou não cabe, por exemplo, dentro de uma regulação? Perfeito. Tokenização de ativos reais, vamos chamar assim, então, né, basicamente você pegar, vamos supor, imóveis, né, que está o mais comum e acho que um dos grandes desafios tokenizar imóvel. Por quê? Porque tem uma regulação própria, imóvel para ter transferência de propriedade tem que estar registrado na matrícula, e o token, né, ele em tese pode até ser transacionado no ecossistema, mas ele não vai transferir a propriedade, a não ser que você tenha um back-office. Então, sempre que a gente for falar de tokenização de ativos reais, a empresa que está fazendo isso, ou a exchange que está fazendo isso, seja lá quem for, vai ter que ter um trabalho de back-office muito grande. E para tokenizar isso tudo, você vai ter que ter uma papelada jurídica muito grande também. Para quê? Para justamente fazer o link do mundo real, dos tokens, dos ativos reais que estão sendo tokenizados, e os tokens. Porque no fim do dia, se der algum problema, você vai para o judiciário. Uhum. E o judiciário vai ter que ver papel, vai ter que ver contratos, vai ter que ver como que foi feito aquele vínculo jurídico. Então, a tokenização de ativos reais, ela passa por uma compreensão do ativo. Qual que é o ativo? São casas. Tem uma regulação própria? Tem lei própria? Lei dos registros públicos, né? Então,
a gente vai ver essa lei. Segundo ponto, como que a gente transfere a propriedade? Por meio de escritura, que tem que ser registrada. Então vamos analisar como que o token pode fazer esse papel e como que a tokenização ela vai ajudar nesse processo. Então já existem iniciativas muito interessantes. Em Porto Alegre, lá nós temos cases bem legais, que deu certo fazer essa transferência no registro de imóveis. Mas lá a gente teve um apoio do Tribunal lá de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi feito um trabalho bem bacana para regulamentar, digamos, esse registro nos cartórios. A tokenização de ativos reais, ela vai acontecer. Ela só precisa do momento de maturação, eu diria, dos órgãos fiscalizadores, regulatórios e uma adaptação legal ali, se for necessária. Não, eu acredito muito dentro desse processo, né? A gente tem muito, né, recursos, né, ativos que acabam não circulando, que o recurso está lá parado dentro disso aqui. Então a gente não consegue monetizar isso de uma forma fácil que acabe dando liquidez para esse processo. Então, às vezes, muito o que a gente percebe, e essa é uma grande oportunidade que a gente enxerga no mundo real, é justamente a gente conseguir monetizar ativos que às vezes estão parados e não circulam. Como a economia funciona basicamente com base, quanto mais dinheiro a gente tem, mais a nossa sociedade mais rica ela fica, mais dinheiro circulando, consequentemente a gente consegue trazer maior riqueza. Então, a tokenização, sem sombra de dúvida, é o caminho para que isso aconteça da maneira mais rápido e mais fácil. Porque o que a gente percebe é isso, difícil hoje você comercializar um ativo de milhões, né? Por exemplo, como que você faz para vender ativos de 100 milhões, 200 milhões dentro desse processo? Espera-se uma negociação. Quando a gente consegue tokenizar isso, a gente consegue fracionar esses ativos e a gente consegue levar agora para o grande público. Aí vem uma pegada, né? Aí vem uma preocupação que aí entra a questão da regulação, né? Que é justamente isso. Como que a gente vai chegar para a gente, de repente... A coisa que mais acontece para mim, que vão me lembrar, é do caso do boi gordo, né? Exato. Criar as pirâmides, né? Eu acho que essa que é a grande preocupação da CVM, é a grande preocupação dentro de toda forma, a gente, do mercado de forma geral. O que a gente faz? Aí uma pergunta que eu acho que é importante, Fernando, a gente pensar, a gente já tem lei? Né? Como que está hoje o passo, né? Por exemplo, como que a gente está trabalhando CVM, como que a CVM está olhando os projetos de tokenização, quantos projetos nós temos? Nós temos uma lei clara para isso? Como que o Brasil está posicionado dentro desse mercado? Como que o mundo está enxergando esse processo? Então, eu acho que isso são pontos muito importantes que nós precisamos esclarecer, mas, olhando aqui, o Marcos já está me cobrando aqui, eu acho que isso tem que ser o próximo passo. Com certeza. Né? Eu acho que, de repente, a gente conversar sobre isso num próximo bate-papo, a gente começar falando sobre regulação, CVM, tokenização, como que está essa parte legal de todo esse processo, e aí a gente vai evoluindo para justamente como que a gente pode tokenizar todo esse processo. Perfeito, eu concordo, é um tema que vai exigir bastante tempo, então vamos deixar para os próximos capítulos e com certeza é onde todo mundo está discutindo hoje. Esse digamos, o fim da linha hoje em termos de tokenização, como que eu tokenizo de uma forma segura, correta, dentro da lei e que eu possa tranquilizar os investidores. Então, basicamente isso que a gente pode abordar já, antes de ter a publicação da nossa lei Bitcoin lá, que está no Congresso, e aí a gente evolui e acho que todo mundo fica na mesma página. Então, maravilha, cara. Fernandão, obrigado aí pelo bate-papo. Vamos marcar o próximo já para o pessoal. O Tokenization vai ser um bate-papo ali, o podcast que a gente vai estar desenvolvendo nos próximos períodos ali, vamos dizer, dentro desse contexto. E, galera, obrigado aí pelo tempo e espero que a gente consiga ir esclarecendo cada vez mais sobre esse universo que é a tokenização. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Continuamos nas próximas.